Nessa videoaula, estaremos aprendendo sobre comandos de precisão, certo? Vamos nessa? Bom, o AutoCAD ele proporciona aos usuários as ferramentas de precisão, o Snap, Snap Tracking, Polar Tracking e Ortho. Então, estaremos trabalhando com essas ferramentas que ficam localizadas na nossa barra de status. Então, essas ferramentas se localizam nessa região aqui, ok? Bom, e com o auxílio dessas ferramentas, em conjunto com outras, o AutoCAD possibilita a execução de desenhos com uma grande precisão, conforme falei anteriormente, com até 8 casas decimais. Então vamos entender uma a uma. Primeiramente, nessa videoaula, nós trabalharemos com o objeto OSNAP, essa ferramenta aqui. Então ela pode ser tanto ativada clicando sobre ela, ok? Então eu acabei de ativá-la, tá vendo? Ela estava cinzinha, eu cliquei sobre ela e ativei. Ou pelo atalho F3, certo? Digito F3, ele ativa e desativa. Bom, com o objeto Snap, é possível obter pontos principais de uma linha, de um arco e de um círculo, tá? Como veremos nessa videoaula. Então, estou com o meu objeto Snap ativado, certo? Ou o Snap, como preferir. Então, F3 é o atalho. E eu clicando nessa setinha aqui, me aparecerá todas as opções, ok? E também posso clicar no objeto Snap Settings, ele também aparecerá. Então aqui eu posso ativar, né, todas as funções e ele vai ativando um a um para mim, ok? Posso selecionar todos, posso limpar todos. Tá? Então aqui é uma opção, depois é só dar OK. Ou, clicando aqui, vou ativar, F3. ESC, F3. Como ele está todos habilitado, ele está abrindo aquela tela. Então, selecionei aqui, agora sim. Certo? Ó, F3, ativa e desativa. Venho aqui, então eu tenho todas essas opções: Endpoint, Midpoint, Center, Geometric Center, Node, Quadrante, Intersection, Extension, Insert, Perpendicular, Tangente, Nearest, Aparente Intersection e Paralelo. Então eu explicarei para vocês o que cada um funciona, o que cada um executa. Bom, o Endpoint, ele identifica os pontos finais de uma linha, arco ou polilinha. Então, se eu tenho uma linha, quero identificar o ponto final dessa linha, eu ativo o Endpoint e ele localizará esse ponto para mim. Ok? Então, aqui, ativo e desativo, é só clicar sobre ele. Midpoint. O midpoint, ele identifica os pontos médios de uma linha, arco ou polilinha. Então, por exemplo, eu tenho uma linha de um retângulo, certo? Um lado de um retângulo. Eu quero identificar o ponto central dele. Ativo midpoint, certo? Que mid é de médio. E localizo a minha linha central, meu ponto médio. Ok? O center identifica o ponto central de um círculo ou arco. Então, eu quero achar o centro do meu círculo ou arco. Ativo ele, vou no meu círculo e localizo o centro. Geometric Center, ele localiza o centro das geometrias. Então, por exemplo, eu tenho um quadrado, eu vou, ativo essa função e ele localiza para mim. Quero localizar o centro de um retângulo. A mesma coisa. Ok? O Node, ele localiza os pontos criados pelo comando point. Então, o comando point é um comando que eu utilizo para localizar alguns pontos, conforme o nome mesmo fala, e
Quando eu utilizo o point, quero localizar esses pontos do point, eu utilizo a ferramenta Node. Quadrante. O quadrante, ele localiza os pontos principais dos quadrantes de um círculo ou de um arco. Então, são os 4 pontos de um círculo ou, no caso, de um arco, tá? Conforme for o meu desenho. O intersection. O intersection, ele identifica intersecções entre linha e arcos. O que seria isso? O cruzamento entre linhas, arcos ou círculos, correto? O extension. O extension, ele cria extensões de um objeto. Então, por exemplo, eu tenho uma linha, quero criar uma extensão, quero criar uma linha imaginária dele. Tá? Ele cria uma linha tracejada e aonde é a minha extensão para saber até onde essa linha vai, qual que é o cruzamento dela, certo? O insertion. O insertion, ele localiza o ponto de inserção de blocos e texto. Então, se eu inserir um texto ou um bloco, que a gente vai falar um pouco mais para frente, e quero saber aonde é esse ponto de inserção, utilizo o insertion. Perpendicular. Perpendicular, ele identifica o ponto perpendicular entre duas retas. Então, eu tenho uma reta e quero verificar onde será o ponto perpendicular, no caso 90 graus. Seleciono ele também. Tangente. Tangente identifica o ponto tangente de um círculo. Então, eu tenho uma circunferência e quero localizar o ponto tangencial. Então, ativo essa ferramenta e ele me dará a tangente do meu círculo. Nearest. O nearest, ele identifica um ponto qualquer sobre uma linha, um círculo. Então, eu quero localizar um ponto qualquer. Então, eu tenho uma linha e quero clicar sobre ela, em qualquer ponto. Então, eu utilizo o nearest. Eu não quero nem endpoint, nem midpoint, tá? Um ponto qualquer. Ok? Aparente intersection. Ele identifica as intersecções aparentes entre linha ou arcos. Então, eu tenho duas linhas e quero mostrar onde será a intersecção entre elas. Então, ela projeta uma linha tracejada das minhas duas linhas até mostrar onde será o cruzamento entre elas. E o paralelo, ele cria linhas paralelas. Então, eu tenho uma linha, quero criar uma outra linha paralela a ela. Então, eu utilizo essa função, ok? Então, aqui no OSNAP, eu tenho todas as minhas ferramentas de precisão relacionadas a linhas, círculos, retângulos, arcos, tá? Então, é uma ferramenta importantíssima. A partir de agora, utilizaremos muito. Por exemplo, quando a gente estava trabalhando com coordenadas, em alguns momentos vocês perdiam o ponto final de uma linha. Ah, professor, como que eu localizo esse ponto final? Só um exemplo aqui rapidamente para vocês verem. Então, eu tenho uma linha, fiz essa linha, certo? Agora, eu quero localizar o meu ponto final dessa linha. Então, utilizando o line, certo? Aqui, ó. Então, eu quero começar a partir daqui. É o endpoint, tá vendo? Ele localiza o final da linha, aparece o nome da função, aí é só eu clicar e peguei exatamente o ponto final. Por isso que chamamos de endpoint e por isso que chamamos de comando de precisão. Ok, galerinha? Vamos encerrando essa videoaula. Venha comigo, até a próxima videoaula.